Olá, bem-vindos. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje a gente mergulha de cabeça numa situação super complexa e, vamos dizer, delicada. A relação entre China e Taiwan. Pensa num tabuleiro de xadrez global, sabe? Só que as peças são história antiga, tecnologia de ponta e, claro, muito músculo militar. E olha, é um jogo que vale a pena acompanhar de perto. Mesmo parecendo algo lá do outro lado do mundo, o que rola ali tem um potencial gigantesco de respingar aqui no nosso dia a dia. Especialmente para quem curte tecnologia, né? Certeza. Ok, então vamos tentar desembrulhar isso. Para a gente entender o presente, não tem jeito, tem que dar uma olhada no passado. Taiwan tem uma história bem particular. Muito particular. Antes de europeu ou chinês chegar, já tinha gente lá, os povos austronésios. Aí sim, lá pelo século XVII, teve uma passagem rápida de holandeses, espanhóis. Uma passagem breve, né? É, bem breve. Logo depois, em 1683, a China da dinastia Qing assumiu o controle. Mas assim, para a China continental da época, Taiwan era meio que um lugar distante, sabe? Quase um posto avançado, sem tanta importância estratégica central naquele momento. Interessante essa percepção inicial. Pois é. E essa percepção mudou bastante. Depois que a China perdeu a guerra para o Japão, lá em 1895, Taiwan foi cedida. E aí ficou sob domínio japonês por 50 anos. E foi um período de muita modernização para a ilha, viu? Entendi. E aí veio o grande plot twist do século XX, a Guerra Civil Chinesa, que bagunçou tudo de novo. Exatamente, uma reviravolta daquelas. Em 1949, os comunistas do Mao Tse-tung ganharam a guerra no continente. Os nacionalistas, o pessoal do Kuomintang, KMT, liderados pelo Chiang Kai-shek, bom, eles perderam. E fugiram, né? Pra onde? Pra Taiwan. Isso. Levaram não só milhões de pessoas, mas toda a estrutura do governo da antiga República da China, a ROC. E aí começou essa dualidade que a gente vê até hoje. Quer dizer, no continente ficou a República Popular da China, a RPC, comunista. Exato. E a RPC considera Taiwan, até hoje, uma província rebelde, que tem que voltar para o controle de Pequim, de um jeito ou de outro. Enquanto isso, lá em Taiwan. Em Taiwan, a República da China, a ROC, continuou existindo e hoje, olha, é uma democracia super vibrante, funciona de forma autônoma, tem governo eleito, tem moeda própria, exército, tudo que um país tem. Mas e o reconhecimento internacional? Esse é o ponto, né? Esse é um ponto crucial. Formalmente, só uns 12 países reconhecem Taiwan diplomaticamente. A maioria dos países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos, adota uma política mais ambígua, para não irritar Pequim. E tem outra coisa fundamental, a identidade. Hoje, a maioria das pessoas que vivem em Taiwan se identifica como taiwanês, não mais como chinês. É uma identidade própria que se formou. Certo. E é aqui que o negócio começa a pegar fogo, né? Porque essa ilha, que nem é tão grande assim, virou esse ponto nevrálgico global. Bom, primeiro, dá uma olhada no mapa. Geopolítica pura. O Estreito de Taiwan, que separa a ilha da China continental... é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, certo? Passa muito comércio por ali. Muito. Uma artéria vital para o comércio global. E a distância da China é mínima, né? Só 180 quilômetros. Isso dá a Taiwan um valor estratégico imenso. Tem analista que chama a ilha de porta-aviões insubmersível. Um ponto de observação, talvez até de contenção. Um ponto fixo ali estratégico. Mas não é só isso, né? Tem a tecnologia. E que tecnologia? Aqui a gente entra no império dos chips. Sem exagero nenhum, Taiwan é o coração pulsante da indústria mundial de semicondutores. Tem uma empresa lá, a TSMC. A famosa TSMC. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Essa mesma. Ela sozinha produz, assim, algo como 90% dos chips mais avançados do planeta. Aqueles que são essenciais para tudo que é moderno. 90%. É quase um monopólio de fato. Praticamente. Pensa nas gigantes. Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm. Todas elas dependem demais, mas demais mesmo, da TSMC.
para fazer os processadores de inteligência artificial, os chips dos nossos smartphones, dos supercomputadores, dos carros. É uma concentração de capacidade produtiva que a gente nunca viu antes na história industrial. E isso leva àquela ideia do escudo de silício, né? O Silicon Shield. Exato. A teoria é que o mundo depende tanto desses chips taiwaneses que ninguém, nem a China, teria coragem de atacar a ilha. Porque isso causaria um colapso tecnológico e econômico global tão grande, mas tão grande, que o prejuízo seria impensável. Seria uma forma de dissuasão pela dependência. Faz sentido. Mas será que esse escudo ainda é tão forte assim? Principalmente agora que os Estados Unidos estão restringindo o acesso da China a esses chips mais avançados, muitos fabricados lá em Taiwan. Será que isso não muda o cálculo de Pequim? É a pergunta de $1 trilhão, né? É uma aposta arriscadíssima. A dependência existe, claro, mas Pequim pode estar pensando, bom, talvez a gente consiga aguentar o tranco econômico a longo prazo, ou o objetivo de reunificar Taiwan é mais importante do que esse dano temporário. E isso nos joga direto na questão da tensão militar, que só aumenta. A China não faz muita questão de esconder as intenções, né? Vira e mexe tem exercício militar ali no estreito. Exatamente, exercícios cada vez maiores e mais agressivos, simulando bloqueio naval, simulando invasão anfíbia. Teve aquela manobra enorme em 2025 com mais de 70 aviões, navios cruzando a linha mediana do estreito. É uma demonstração de força constante. E o discurso do Xi Jinping também é claro. Ele fala em reunificação inevitável. E tem aquela lei anti-secessão de 2005 que basicamente autoriza o uso da força se Taiwan declarar independência formal ou se Pequim achar que as possibilidades de reunificação pacífica se esgotaram. Não deixa margem para muita dúvida sobre as intenções, né? Nenhuma. E Taiwan, claro, não fica parada. Está investindo pesado em defesa, comprando armas mais modernas, focando em táticas de guerra assimétrica. A ideia é tornar uma possível invasão o mais cara e dolorosa possível para a China. A estratégia do porco-espinho, que chamam. Isso. E aí entra o outro ator fundamental nesse tabuleiro, os Estados Unidos. Qual é o papel deles nisso tudo? Os Estados Unidos, a posição deles é no mínimo interessante. A política oficial é a tal da ambiguidade estratégica. Explica isso melhor. O que significa na prática? Bom, significa que Washington não diz claramente o que faria se a China atacasse. Eles não reconhecem Taiwan como um país independente para não contrariar Pequim totalmente. Mas, ao mesmo tempo, eles têm o Taiwan Relations Act, uma lei que obriga os Estados Unidos a fornecerem meios para Taiwan se defender, vendem armas, dão apoio. É um equilíbrio bem delicado, então. Extremamente. A ideia é tentar dissuadir a China de atacar sem dar para Taiwan um cheque em branco, que encoraja a declarar independência formal, o que Pequim diz que cruzaria uma linha vermelha. E claro, essa postura também serve para mostrar força e compromisso para os outros aliados na região, como Japão e Coreia do Sul, que também ficam bem nervosos com a China. E para proteger a cadeia de suprimentos de tecnologia, que é vital para a economia americana, especialmente com o IA bombando. Faz sentido. É um jogo de múltiplos níveis. Totalmente. Então, juntando tudo isso, o que pode acontecer? Quais são os cenários que estão na mesa? Bom, o cenário mais provável, ou pelo menos o que a gente tem visto, é a manutenção dessa tensão toda. O status quo, uma paz armada, digamos assim. Mas é um equilíbrio instável, né? Com certeza. Quais os outros riscos? Tem o risco de um bloqueio militar. A China poderia cercar a ilha com navios e aviões, impedindo a entrada e saída de mercadorias. Isso seria devastador para a economia de Taiwan e, claro, causaria uma crise econômica global instantânea por causa dos chips. Imagina o caos. E o pior cenário? O pior cenário é uma invasão total. Uma operação anfíbia, desembarque de tropas, seria uma guerra aberta, provavelmente envolvendo os Estados Unidos, talvez Japão. As consequências humanitárias seriam terríveis e o impacto econômico inimaginável. Uma catástrofe global. Assustador só de pensar. E também a guerra híbrida, né? Que na verdade já está acontecendo. Ciberataques constantes contra Taiwan, campanhas de desinformação para minar a confiança no governo, pressão econômica, tudo isso já faz parte do jogo. E como isso tudo impacta a gente aqui, no Brasil, por exemplo? Além do risco global geral. O impacto seria direto e forte.
Uma crise séria em Taiwan significaria um colapso nas cadeias de suprimento globais. Pensa nos carros que a gente produz aqui, cheios de componentes eletrônicos. Pensa nos celulares, computadores, televisores, tudo isso depende massivamente dos chips taiwaneses. Faltaria produto na prateleira. Com certeza, haveria uma escassez brutal e, consequentemente, um aumento absurdo nos preços de tudo que leva chip. A inflação ia disparar em itens que hoje são essenciais para o nosso dia a dia e para a nossa indústria. O Brasil seria afetado em cheio. Nossa, é realmente um nó geopolítico muito complexo. Envolve história, identidade de um povo, a tecnologia mais avançada do mundo hoje e um risco real de conflito que poderia escalar para algo muito maior. Taiwan não é só uma ilha perdida no Pacífico, né? É um ponto central para o nosso século. Tem até uma frase do pesquisador Alexandre Coelho que resume bem essa tensão. A guerra parece que vai ficando mais perto. É uma observação preocupante, mas realista. E tudo isso só reforça o quanto o mundo hoje é interconectado, especialmente por causa da tecnologia. O que acontece em Taiwan não fica só em Taiwan. O destino deles, de certa forma, está muito ligado ao nosso futuro coletivo. É algo para a gente ficar muito, muito atento. Sem dúvida. Bom, espero que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco esse cenário tão complicado. Gostou do nosso papo? Então não esquece, deixa seu comentário aí embaixo, curte o vídeo ou o áudio e compartilha com quem você acha que pode se interessar. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas análises aprofundadas para vocês. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.